Olá pessoal, estamos começando agora a nossa terceira temporada do InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido você a me acompanhar nessa conversa e hoje o tema do nosso podcast é Psicologia, Política e Violência na Contemporaneidade. O nosso convidado, ele é graduado e mestre em Psicologia, doutor em Educação e professor associado do Departamento de Psicologia da UFC. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu pesquisas associadas a compromisso ético e político com saúde mental e os direitos humanos. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia da UFC e é fundador e líder do grupo de pesquisa Violência, Exclusão Social e Subjetivação, Vieses. Trabalha ainda como editor associado da revista Psicologia, Ciência e Profissão, do Conselho Federal de Psicologia e da revista de Psicologia da UFC. Atualmente é pesquisador do programa Cientista-Chefe de Segurança Pública da FUNCAP e suas investigações abrangem os campos da filosofia da diferença, estudos contracoloniais e da criminologia crítica. São temas de suas pesquisas os aspectos psicossociais da violência na contemporaneidade, os efeitos da violência nas condições de saúde mental e segmentos sociais inseridos em periferias urbanas, o neoliberalismo, autoritarismos, discursos de ódio e seus processos de subjetivação, as territorialidades urbanas e resistências coletivas, pesquisas participativas e produção de conhecimento em psicologia. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber no InVips Podcast o professor João Paulo Pereira Barros. Seja muito bem-vindo, João Paulo. Obrigado, saudação aí a todo mundo que está nos escutando. Queria agradecer muito aqui o convite, Luiz Fábio, Camila. Vai ser uma honra poder colaborar com vocês nessa conversa. Espero que seja agradável para todo mundo. E mais uma vez eu tenho a honra de dividir essa bancada com ela, a incrível e parceira, a querida professora Camila Holanda. Ei, pessoal! Olá, Luiz Fábio. Olá, professor João Paulo. Vai ser uma alegria ouvir a sua trajetória, que eu conheço, hein? João Paulo é um grande parceiro, um amigo dessas andanças, né, no campo da violência infanto-juvenil aqui em Fortaleza. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais, né, como é que foi a construção desses processos, né, de trabalho em pesquisa que o professor João Paulo vem realizando. Como vocês já sabem, o InVips Podcast é uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips do CNPq, que reúne 16 grupos de pesquisa de universidades públicas brasileiras de referência na área de estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 11 estados do Brasil. O grande objetivo do InVips é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capaz de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortaleçam tanto a ciência quanto as políticas públicas. O InVips busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Então, vamos agora conversar um pouco com o João Paulo. João Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E Camila, faça as honras aí de iniciar nosso debate com a nossa pergunta clássica. Bom, João Paulo, então nos conte como é que foi essa sua experiência de trabalho, de pesquisa, com o tema da violência infanto-juvenil nos territórios escolares, né? Você é um psicólogo de formação, pós-graduado também, e fez o seu doutorado na área da educação.
Como é que foi a produção, né, dessa análise, especialmente pela inclusão de duas áreas, né, que são próximas e que produzem reflexões importantes para a gente pensar esse tema? Bem, a minha atuação na área da psicologia sempre foi ligada à psicologia social, né? Psicologia social, psicologia comunitária. Desde o primeiro semestre de graduação, eu sempre me interessei por pensar como é que a psicologia poderia chegar de maneira dialógica nas periferias. A psicologia é uma área historicamente bastante elitizada. Durante muito tempo também se baseou numa certa ideia de sujeito, muito centrada também nos ideais burgueses, europeus, enfim, estadunidenses. E aí eu sempre tive uma inquietação muito grande em relação a como a psicologia poderia se transformar nessa interação dialógica com as periferias. Nesta inserção periferias, começou a nos chamar muita atenção as demandas dos equipamentos públicos das periferias em relação às violências, né? Como as violências atingiam o cotidiano dos equipamentos públicos e as trajetórias e experiências dos sujeitos que vivem nesses territórios periféricos, em especial as juventudes. Em meio a isso, a gente, nos nossos trabalhos de extensão e depois como profissional de psicologia, trabalhando nessa interface da saúde, do território, nos chegavam muitas demandas escolares em relação a violências que invadiam, entre aspas, a escola. Violências que eram presentes nos territórios urbanos e que invadiam as escolas, né, que desafiavam as escolas. E um dos pontos que nos chamava muita atenção, internacional e nacionalmente falando, eram os ataques às escolas. Né? Aqueles fenômenos dos ataques às escolas que ficaram muito mediaticamente visibilizados. Isso começou a também nos inquietar em relação ao que estava acontecendo na interação entre as juventudes, nos modos de subjetivação nas juventudes que afetavam a vida comunitária e escolar desses jovens. Os processos de exclusão, os processos de segregação, as reproduções das misoginias, dos racismos, dos discursos de ódio. Nessa composição, nos chegava muita demanda de trabalhar a saúde entre adolescentes e jovens que, de alguma maneira, estavam afetados por dinâmicas de violência. E uma das questões que apareceu muito por conta dessa dinâmica dos ataques nas escolas foi o fenômeno do bullying, porque muitos dos sujeitos que eram autores de ataques às escolas eram sujeitos que tinham histórico de processos desse tipo, né? E agiam dessa forma como uma espécie de vingança e etc. Somando todos esses aspectos, eu resolvi no doutorado estudar a violência no território escolar e, por uma questão mesmo estratégica, entender como é que esse fenômeno do bullying foi se transformando ao longo do tempo, como é que a partir de um certo momento histórico a gente começou a denominar esses conflitos que existem entre os adolescentes há muito tempo, mas que passaram a ser reconhecidos de um modo diferente com essa denominação. E aí a minha tese veio com uma espécie de um trabalho de arquigenealogia, ou seja, entender quais foram as continuidades e descontinuidades históricas para que a gente pudesse nomear e lidar com esse fenômeno das conflitualidades entre adolescentes com esse nome, né? E com essa conformação conceitual e com esse arcabouço de estratégias de enfrentamento, que é o bullying, né? E aí o trabalho veio nessa direção. Num primeiro momento, a gente fez um estudo mais teórico mesmo, de entender como é que o conceito de violência escolar, de conflito entre adolescentes, conflito entre pares, foi se transformando e chegando a essa configuração conceitual, como é que essa ideia de bullying foi sendo concebida, quais são os contornos teóricos que predominam na literatura sobre esse fenômeno de violência escolar, qual é a participação, por exemplo, da família e da comunidade nas discussões que se faz sobre violência e adolescência, violência e juventude. E o segundo momento da tese foi na direção de construir uma pesquisa de intervenção numa escola, numa escola pública, na perspectiva de conversar com adolescentes e jovens dessa escola, uma escola pública de ensino médio, com profissionais dessa escola, sejam eles gestores ou professores, e também com familiares desses adolescentes e referências comunitárias de onde a escola estava, para tentar entender como é que essa dinâmica afetava a vida dos adolescentes, de suas famílias, dos profissionais da escola, dos gestores e da comunidade. Então o trabalho teve essa dupla dimensão, uma dimensão mais teórica, crítica, para entender como é que o conceito de bullying foi sendo gestado, quais são os seus limites, quais são as suas problemáticas, por exemplo, em que medida ele acaba mascarando fenômenos como o racismo, como a misoginia, como a LGBTfobia, uma espécie de suavização desses debates para dizer assim, não,
uma questão que apareceu muito na tese é: aqui não tem racismo, tem bullying. Ou seja, uma perspectiva de mascarar um fenômeno estrutural que é o racismo, para suavizá-lo e dizer assim: não, mas isso aqui é só um problema entre adolescentes, mas que é mais interpessoal do que estrutural. E no segundo momento tentar trabalhar isso, como é que isso aparece de maneira mais concreta no chão da escola, sobre a perspectiva desses diferentes atores. E aí a gente fez muitas oficinas nessa direção, um fórum escolar que reunia a comunidade, a escola, a família e os estudantes, enfim. Então eu cheguei nessa ideia do bullying muito por essa demanda social, de entender como é que a violência social afeta a escola e como é que essa dimensão da violência que afeta a escola afeta a saúde dos adolescentes, dos profissionais da escola e de suas famílias, né? Então foi nessa direção. Muito bacana. E, João Paulo, uma coisa que caracteriza muito a tua trajetória é que você é um pesquisador e um extensionista, né? Você tem alguns projetos de extensão que, inclusive, são exemplares. A gente se encontrou, né, nessa caminhada por meio de projetos de extensão. Então, eu queria te ouvir também um pouquinho sobre esse teu trabalho, essa dinâmica de trabalho, né, como um pesquisador e também um extensionista que está olhando para as possibilidades, para as oportunidades e para as formas pelas quais a sociedade pode ser transformada por meio, né, de uma intervenção extensionista da universidade. No meu caso, como a minha trajetória está muito relacionada com a psicologia social inserida nos territórios, construída muito com base nessa dimensão do diálogo, da colaboração, então a gente parte de uma ideia da construção de conhecimento, que é uma construção de conhecimento partilhado, não é um conhecimento que vem da universidade e se estende para as periferias, então é uma perspectiva mais de tentar compor dialogicamente a partir da troca de diferentes saberes, né? Então a gente tentou encontrar uma forma de realizar uma pesquisa que fosse robusta, rigorosa, mas que não fosse extrativista, que não fosse uma pesquisa que reproduzisse as violências epistêmicas que historicamente a universidade acabou encampando, né? Que não partisse dessa hierarquização dos saberes. Então, e a gente bebeu muito da fonte das pesquisas participativas, que a América Latina foi celeiro de construção dessas pesquisas, né? Das pesquisas interventivas. Então, a gente adota uma perspectiva de pesquisa que torna o pesquisar indissociável do intervir, do atuar nas comunidades. Então, é muito uma marca do trabalho do laboratório, do Vieses, essa articulação da pesquisa com a extensão. Porque o nosso modo de pesquisar é pesquisa e intervenção, ou o que a gente chama de pesquisa e interinvenção, uma pesquisa participativa, né, que tenta construir com os sujeitos os problemas de pesquisa. Então, a ideia é que a gente possa construir pesquisas cujos problemas sejam gestados colaborativamente, a partir das demandas sociais, que os objetivos da pesquisa também sejam construídos de maneira negociada, de maneira dialogada, que os instrumentais de pesquisa, a forma, as estratégias de produção dos dados também sejam compartilhadas, e que as análises sejam também objeto de uma leitura crítica e de uma leitura coletiva. Então a gente partilha os resultados, as recomendações que surgem da pesquisa são recomendações também que provêm dessas necessidades populares. Então não é uma pesquisa que é feita por universitários apenas e que é depois devolvida para a comunidade. A pesquisa interinvenção, ela tem essa característica de ser feita do seu início ao seu final, que são as recomendações, dialogicamente a partir dessa atuação colaborativa. Então, isso torna muito conectado a pesquisa com a extensão. Então, o nosso trabalho, por exemplo, desde as primeiras pesquisas do Vieses, a primeira pesquisa do Vieses, a minha trajetória vem dessa dimensão do território, aí depois veio com a escola, aí depois eu ampliei o debate da violência escolar para a violência no território, a violência comunitária, né, digamos assim. E aí a primeira pesquisa do Vieses foi entender como é que essa relação entre juventude e violência se estabelecia, né, quais são os aspectos psicossociais que nos permitem entender o aumento dos homicídios na cidade. Então teve essa dimensão. Como é que o aumento dos homicídios na cidade atingia as juventudes? Quais são os impactos psicossociais dessa elevação das violências na vida da juventude? Depois a gente foi estendendo um pouco mais para entender como é que era a repercussão dessa transformação da dinâmica da violência na vida das famílias e dos amigos que perderam adolescentes e jovens, e na vida também dos profissionais que atuam com essas juventudes. Então a primeira pesquisa ela tentou abranger essa dimensão dos efeitos psicossociais da violência na vida das juventudes, dos seus familiares,
dos amigos que perderam jovens, né, também, e dos profissionais dos equipamentos que vivem nesses territórios marcados por alta letalidade juvenil. Nessa dimensão, a gente tinha uma preocupação muito grande, desde essa primeira pesquisa, em não chegar nos territórios, coletar os dados e sair. Como é que a gente pode chegar nos territórios, responder a essas perguntas que nos inquietam, mas também permanecer nesses territórios, fazendo novas perguntas e produzindo novas respostas também que possam fazer florescer no território algum tipo de relação com a universidade que não seja uma relação de extrativismo da nossa parte ou de desconfiança da parte da comunidade. Então, a forma como a gente encontrou foi aliar a pesquisa com a extensão. Então, surgiram alguns projetos de extensão derivados dessa primeira pesquisa. Um deles era o Retratos da Juventude. A ideia era fazer rodas de conversa e oficinas com juventude sobre temas ligados aos direitos humanos, porque a gente entende que a gente está num campo de disputa muito grande, em que o avanço das perspectivas da extrema-direita tem deturpado muitas pautas de direitos humanos, tem desqualificado muito isso. Essa perspectiva mais deturpadora dos direitos humanos, ela acaba ganhando muita repercussão. Nós precisamos, de alguma maneira, também disputar esse campo e apresentar as nossas concepções sobre direitos humanos, né? Que não são direitos humanos para alguns humanos, mas para todos, todas e todos, né? Então, o trabalho vai nessa direção. Falar sobre direitos humanos é falar sobre racismo, é falar sobre misoginia, é falar sobre discurso de ódio, é falar sobre as questões envolvendo desemprego, sobre saúde digna, sobre educação de qualidade, sobre acesso à cultura, acesso ao lazer, ou seja, fazer com que a discussão de direitos humanos se aproxime o mais fortemente possível da vida cotidiana das pessoas, né? Então, o trabalho vai nessa direção. Depois a gente propôs um projeto de extensão chamado Entretantos, que era uma perspectiva de fortalecimento de iniciativas coletivas, de coletivos juvenis, de movimentos sociais. E aí a gente propôs um outro projeto chamado Histórias Desmedidas, que é esse projeto que a gente depois se encontrou com o Traficando Saberes do Leve, né? Fez aí o Traficando Histórias, né? Traficando Histórias, né? Que é juntando os dois projetos, para trabalhar com adolescentes, para escutar mais as trajetórias de adolescentes que de alguma maneira tiveram suas experiências em contato com os grupos armados, com grupos criminosos, né? E tal, para tentar entender que história é essa. Como é que os adolescentes constroem essa relação com os grupos armados? Como é que os adolescentes entram nas ditas facções, né? Quais são as histórias desses adolescentes? A história que muitas vezes não se conta porque se desumanizam essas existências, né? Então, esses projetos de extensão, um deles ainda existe, que é o Histórias Desmedidas, os outros eles foram ficando pelo caminho, foram se refazendo também a partir da pandemia, mas a grande marca é essa, de trabalhar pesquisa e extensão junto. Depois veio uma outra grande pesquisa, que foi para entender se a primeira pesquisa era os efeitos psicossociais da violência. Essa segunda grande pesquisa passou a ser sobre as práticas de resistência, como é que as comunidades negociam a vida, sustentam a vida mesmo em meio às dinâmicas da violência. Então a gente trabalhou muito com práticas de resistência, né? E a terceira grande pesquisa, o Viés tem 10 anos, né? Essas pesquisas elas tiveram mais ou menos ali um período cada uma de 3 anos, e a pesquisa atual, que é a terceira grande pesquisa do grupo, é para entender os efeitos da violência nas condições de saúde mental e como é que as comunidades têm produzido práticas de cuidado coletivo diante dos efeitos de sofrimento que a violência produz. E aí os projetos de extensão são fundamentais porque é com eles que a gente desenvolve os dispositivos coletivos que fazem com que a gente possa também colaborar com práticas de cuidado. Não só a gente investiga como é que a violência impacta a saúde mental das periferias, mas a gente cria dispositivos práticos que ajudam a promover cuidado nas periferias diante da violência. Então, foi nessa trajetória que a gente foi, desde o começo, ligando pesquisa com intervenção e, consequentemente, pesquisa com extensão. Quem está no centro das discussões, das pesquisas que você realiza, é a juventude, né? Me conta aí como é que apareceu esse seu interesse para fazer pesquisa com as juventudes, dessa forma extensionista, né, como você nos relatou agora. E tem também um tema muito importante que você trabalha nas suas pesquisas, são os processos de vitimização, né? Inclusive o território do Bom Jardim, aqui em Fortaleza, é um território assim, pulsante, né, para a produção de todo o seu trabalho, das pesquisas e das análises, né? E é um território assim, marcado pela violência urbana armada, né, contra a juventude cearense. Então nos conte aí como é que é essa curiosidade por esse modo de vida, né, no qual essa sociedade é tão perigosa para determinados grupos juvenis surgiu
como uma curiosidade investigativa sua? Por estar desde o começo, na verdade eu sou filho das periferias, né? Eu nasci e cresci em diversas periferias daqui da cidade de Fortaleza, e a vivência pessoal, mas também depois, né, academicamente falando, a leitura sobre esses fenômenos faz com que a gente entenda que a violência ela é distribuída no corpo da população de maneira distinta. Ela afeta diferentemente os diferentes grupos populacionais, e a juventude ela aparece reiteradamente como um segmento que mais é afetado por diversas violências, né? Se a gente fizer o recorte aqui da violência armada, da violência urbana, enfim, essa juventude é a que está sendo mais vitimizada, né? E a gente foi chegando a essa ideia dos processos de vitimização também por entender assim, nós vínhamos dando muita atenção à violência letal, né? E ela é muito importante de ser estudada porque nós temos aí uma situação expressiva de incremento da violência letal, da letalidade juvenil, enfim, da letalidade de adolescentes, nas últimas décadas aqui no Nordeste, no Ceará, enfim. Então é importantíssimo seguir estudando esses fenômenos, até porque eles produzem dados que são dados mais confiáveis do ponto de vista das análises que a gente pode fazer, mas há outros efeitos da violência que também precisam ser estudados para a gente entender maior a complexidade da violência na vida da população. E um desses efeitos é a percepção de segurança, como é que as pessoas percebem a segurança nos seus bairros, como é que as pessoas são afetadas pela violência antes da emergência da violência letal, né? Antes da violência atingir o seu patamar máximo, que é a da letalidade. E a gente se interessou muito por entender como é que essas juventudes, que são as mais afetadas pela violência letal, como é que essas juventudes têm sido vitimizadas pela violência antes mesmo de a gente ter dados mais confiáveis sobre isso. E aí o trabalho que a gente fez no Bom Jardim, ele se direcionou por esse caminho, né, para entender como é que as experiências de vitimização são percebidas pelas juventudes, como é que elas percebem a segurança no seu bairro e que comportamentos eles adotam para se proteger, para sustentar a vida em meio à violência. Então a gente fez um trabalho que envolvia tanto uma dimensão mais quantitativa, a gente fez um instrumento, né, que inclusive contou com a colaboração do Leve e do Luiz Fábio, para entender quais são as violências que atravessaram a vida dessas juventudes, desde as ameaças, situações de proibição de acesso a determinados lugares, expulsão de territórios, enfim, né, até as discussões violências como a violência sexual, que muitas vezes acaba aparecendo muito apartada do debate sobre segurança pública, mas até pelas transformações das dinâmicas criminais a gente percebe que essa dimensão do gênero e da sexualidade está muito ligada às dinâmicas criminais, né? Porque inclusive os grupos armados eles fazem dos corpos femininos instrumentos de disputa, né? De demonstração de força, enfim, tem trabalhos nossos também nessa direção, trabalho de dissertação, enfim. E aí a gente foi tentar entender como é que se dava as experiências de vitimização e a percepção de segurança para não ficarmos restritos, entre aspas, ao debate sobre letalidade juvenil. Né? Se a letalidade juvenil é o ápice de um conjunto de violências que essas juventudes estão sistematicamente sujeitas, que outras formas de mapear essa violência a gente pode desenvolver? Como é que a gente pode produzir dados também robustos sobre outras violências além da violência letal? Então foi nessa direção que a gente tentou estabelecer nessa pesquisa, né, sobre vitimização. E agora, inclusive, isso nos deu um certo know-how para a gente fazer uma pesquisa que também linkasse com o tema da saúde mental. A gente agora está desenvolvendo um trabalho que com base nessas experiências de pesquisa sobre vitimização e percepção de segurança, fazer uma articulação como é que isso afeta as condições de saúde mental dessas juventudes, né? Que aí é um outro momento do nosso grupo, que é um acúmulo que essas pesquisas de vitimização foram nos dando. Vitimização e percepção de segurança, né? Então a gente foi tentar entender também como é que a juventude se relaciona com o território em meio à violência. Então esses comportamentos protetivos, né? Eu evito andar na rua a partir de tal hora, eu evito pegar Uber ou aplicativos a partir de tal hora, eu já tive que me esconder de tiroteio, eu já experienciei situação de mudar de território por causa da violência, já fui expulso da minha casa por causa disso, já perdi amizades por causa disso. São dimensões mais psicossociais, mais subjetivas, mas que também estão muito presentes na forma como as pessoas vivem os territórios, vivem as relações desses territórios e vivem também a relação com os equipamentos públicos, com o Estado e com os grupos armados.
João Paulo, você já falou um pouquinho, o Viés ele está com 10 anos de caminhada, é uma trajetória muito bacana, muito bonita. Eu acho que vocês têm dado uma contribuição inestimável para o debate. Eu queria ouvir um pouquinho sobre o Viés, sobre como funciona, sobre coisas que você queira destacar nessa trajetória, a composição do grupo e como é também esse trabalho, de certa maneira, de pensar esse tema no interior desse campo que, né, da psicologia, qual é um pouquinho o lugar do Viés nesse campo. Bem, quando eu já vinha sendo mobilizado por esses debates sobre a violência antes de ser professor da UFC, né, eu já era professor de uma outra instituição pública antes, da Federal do Piauí, e quando eu vim para a UFC, eu já vinha muito mobilizado por esses temas da violência, por conta do doutorado, por conta dos trabalhos anteriores também, nas periferias, e me inquietava muito que na dinâmica da formação em psicologia a gente não tivesse de maneira mais marcante esse debate sobre os efeitos da violência nos modos de subjetivação. Sendo um curso que está inserido num estado com elevados índices de violência, num contexto brasileiro também com isso dramaticamente nos afetando, no contexto latino-americano, enfim. Eu sempre fui uma pessoa mais inquieta também em relação à importação das teorias, né, de maneira mais acrítica. Sempre tive muita curiosidade para entender o que os latino-americanos estavam produzindo, o que os pesquisadores e pesquisadoras brasileiras estavam produzindo sobre o Brasil, sobre a América Latina. Essa violência sempre aparece como um elemento fundante da nossa vida social e, consequentemente, da nossa subjetividade. Foi a partir daí, colaborando também, e quando eu entrei na universidade aqui, né, em 2013, o Viés não nasceu logo de cara. Eu passei a colaborar com laboratórios que eu já fazia parte quando era graduando, né, quando eu era estudante da psicologia da UFC. Então eu colaborei inicialmente com o NUCOM, Núcleo de Psicologia Comunitária, depois com o NUCEPEC, né, que estuda mais a dimensão dos direitos das crianças e adolescentes. Mas sentindo a necessidade de deixar a violência mais no centro dos debates, surgiu a ideia de fazer o Vieses, né? E aí também muito com a influência dos laboratórios que já há muito mais tempo já trabalhavam nisso, né? O LEV, o COVIL, o LabVida, né? E também, junto com o Vieses, foram nascendo outros laboratórios. O próprio Travessias nasce também nessa dimensão, né? Assim, então bebe nas fontes dos laboratórios mais antigos, mas tenta também trazer alguma contribuição para incrementar, para fortalecer esse campo mais interdisciplinar, né, dos estudos sobre a violência. Né? Então a Viés surge dessa convocação para a psicologia. Olha, vocês não podem ficar fora desse debate também, né? Dialogando como a psicologia social já faz, com outros saberes, mas não deixando a psicologia alheia a esses fenômenos. A gente vai aprendendo com os autores mais contracoloniais e decoloniais que quem silencia frente à violência reproduz silenciamentos. Então, se a gente silencia frente à violência, o que a gente faz é reproduzir o silenciamento das populações atingidas pela violência. Então, a psicologia precisa falar sobre isso para que ela não reproduza silenciamentos. Né? Então, o Viés surge dessa dimensão, sempre comprometido com a relação da pesquisa com a extensão e o ensino. Então, a ideia é trazer disciplinas que abordem esse assunto na graduação, trazer grupos de estudo, seminários, eventos, que pautem esse assunto, não apenas a violência nos seus efeitos dramáticos, mas também como as populações resistem, produzem vida, não sucumbindo à violência. Então, o Viés tem muito essa preocupação de não apontar apenas as dores que a violência produz, os sofrimentos que ela gera, mas também como as populações não sucumbem a isso e reinventam permanentemente a vida, recusando a violência como um destino, né? Então, o trabalho vai nessa direção. O Viés não é composto apenas por mim, né? Ao longo do tempo, a gente foi também acolhendo e sendo transformado pela presença de outros docentes, né? Primeiramente, a professora Érica Atten. O Viés surge em 2015, em 2018 passamos também a ter a colaboração da professora Érica Atten, que traz um diferencial importante, que é entender o mundo, né, sob o ponto de vista das crianças, né, que são sujeitos historicamente silenciados também, né? Eles não podem falar, uma sociedade adultocêntrica, né? As crianças sempre a reboque do adulto, né? E as crianças são muito afetadas por essas dinâmicas da violência também, né? Então, e elas são sujeitos políticos, elas são sujeitos que falam, que propõem também um outro mundo, né, para a gente. E aí a professora Érica tem um projeto muito bonito chamado Maquinarias,
que é um projeto que visa trabalhar com as crianças a construção de modos de participação mais democráticos na sociedade, né? A partir de dispositivos lúdicos, enfim. Depois, com a pandemia, a gente acabou incorporando também novos professores. A professora Vládia Jucá chegou no grupo muito para trabalhar conosco essa dimensão dos efeitos da violência nas condições de saúde mental. A gente desenvolveu junto um projeto chamado Escuta Sensível, que foi um projeto demandado pelo Bom Jardim, surgiu sob a demanda do Bom Jardim, dizendo assim, a gente precisa trabalhar com as pessoas que estão sofrendo pela violência. O Escuta Sensíveis veio para isso. A gente criava espaços como uma espécie de plantão psicológico no território, justamente porque as pessoas tinham dificuldade de vir aos dispositivos mais tradicionais, né, de escuta clínica, né, as clínicas escolas, os consultórios, etc. A gente criava um espaço mais de escuta comunitária. Depois nós tivemos a entrada do professor Manuel Meirelles, que também vem nessa direção. Ele desenvolve um trabalho muito forte envolvendo a permanência de estudantes periféricos na universidade. A gente sabe que a universidade se democratizou muito a partir das políticas afirmativas, mas que tem um desafio enorme de permanência estudantil dessas populações que durante muito tempo foram excluídas do contexto universitário. Agora, com as políticas afirmativas, têm a possibilidade de acessar, mas têm muita dificuldade de permanecer. E permanecem com efeitos muito também, com um custo em termos de saúde mental também muito alto. Então, o Emanuel tem um projeto chamado Escuta Ativa, que é um projeto que visa criar um espaço grupal de acolhimento e cuidado com pessoas com discentes na universidade e são mais fortemente procurados por discentes que vêm das origens populares. E temos também, por último, a entrada da professora Carol Leão, que desenvolve um trabalho de clínica pública, de escuta pública, né? Ela vai nas praças para oferecer escuta para as pessoas e ela tem um trabalho muito forte com pessoas vítimas da violência, sobretudo pessoas em situação de rua, que tiveram, por exemplo, perda de vínculos familiares e comunitários em função da violência. Então a violência também convoca a gente a pensar nessa galera que de repente vivia nas comunidades, mas por certos conflitos acabaram se deslocando e perdendo suas referências familiares e comunitárias. Então foi muito valioso para a gente que ao longo do tempo o viés foi crescendo para não ficar o laboratório do professor João Paulo. Passou a ser um laboratório de diversos professores, num contexto que é muito difícil de acontecer, porque a universidade é um espaço também de muita competição, de muita individualidade, né, de muito individualismo, em que a gente é muito forçado a ter os nossos próprios espaços e a não partilhar espaços. O IVS foi, durante boa parte desses 10 anos, um espaço de partilha entre professores que não têm os mesmos referenciais, entre professores que não têm o mesmo público, porque eu trabalho com juventude, Érica com criança, Carol com pessoas em situação de rua, Emanuel com os estudantes universitários, Vládia também com criança e adolescente, mas numa outra perspectiva teórica, e a gente foi tentando criar uma conexão para dizer assim, nós estamos aqui para fazer uma escuta das dores da violência, mas também para promover cuidado, promover saúde, para que as pessoas possam enfrentar a violência, mas também ser algo além da violência, com diferentes referenciais teóricos, mas por uma certa ética comum, que é fazer com que a universidade seja um espaço de produção de conhecimento crítico e transformador, né? Então, nós temos esse aliançamento ético e político, e apesar das diversidades teóricas. Então, o viés foi isso, sempre articulando ensino, pesquisa e extensão. Então, esses projetos de extensão, os projetos de ensino e os projetos de pesquisa que cada professor desenvolve. Aqui eu falei mais especificamente dos meus, mas tem outras pesquisas em andamento, né, também no laboratório. Depois acolhendo também os estudantes de pós-graduação, então tem os trabalhos de tese, dissertação. A gente começou a receber alunos de pós-doutorado também, então, a partir de 2020, 2021, a gente começou a receber alunos de pós-doutorado também, ou seja, pessoas já professores, já doutores. Então, o viés hoje é esse coletivo diverso, não só do ponto de vista teórico, mas diverso também do ponto de vista dos pertencimentos. É um laboratório que tem muita presença de pesquisadores negros, de mulheres que estudam sobre a perspectiva do feminismo negro, do feminismo decolonial, dos feminismos subalternos. Então, é um laboratório que acho que pulsa por ser distinto da imagem do seu coordenador. Né? Assim, não é um laboratório que sobrevive por conta do professor João Paulo, mas
pela presença de diversos pesquisadores com suas também diferentes zonas de interesse. Paulo, um dos pilares, né, das pesquisas que vocês realizam, como você bem mencionou, é a questão da saúde mental, né? Que vocês têm uma longa trajetória com temas relacionados às juventudes, né? O Vieses também é um laboratório que está articulado com outras instâncias de promoção de políticas públicas, né, aqui no Ceará. Fala um pouco para a gente da experiência também do Vieses nessa articulação. Tem articulação com o Comitê, né, de Prevenção à Violência, né, da Assembleia Legislativa, e tem também um trabalho vinculado ao cientista-chefe com relação à saúde mental dos profissionais de segurança pública. Então, nos fale como é que você vê essa relação, né, da universidade também dialogando com instâncias, né, do poder público, a partir desses fenômenos relacionados aos sofrimentos sociais que atingem diversos grupos de formas diferenciadas, né? Seria muito importante porque, assim, se as nossas pesquisas são pesquisas interventivas, né, são pesquisas participativas, elas precisam, de alguma maneira, ter algum tipo de repercussão social para além dos sujeitos que participam diretamente da pesquisa. A pesquisa ela precisa gerar recomendações que possam incidir nas políticas públicas, né, nas formas de organização social. E um dos projetos de extensão da gente, que está relacionado com a pesquisa, que é o Histórias Desmedidas, um dos eixos de atuação do projeto é o de participação em fóruns, comitês, né, redes de movimentos sociais, organização da sociedade civil para o monitoramento de política pública. Então, um dos eixos do projeto Histórias e Medidas, além desse de promover debates sobre direitos humanos, além desse de promover espaços de cuidado em saúde mental, além desse de promover espaços de promoção de arte, né, de outras narrativas sobre as periferias, que não sejam narrativas estigmatizantes, tem um quarto eixo que é o de monitoramento de política pública a partir da colaboração com essas instâncias da sociedade civil, dos coletivos, das redes. Então, mediante o Histórias e Medidas, a gente participa da Rede Delis, né? O Viés colabora com a Rede Delis, que é a Rede de Desenvolvimento Local Sustentável do Bom Jardim. A gente colabora com... vem colaborando, né, assim, de maneira mais dialógica também com o comitê, né, que você mencionou. Sempre que o comitê nos chama, a gente está por lá, né, e chama também o comitê para vir também, já participou de produções nossas, já participou de eventos nossos, então sempre tem esse espaço aberto para que o comitê possa colaborar conosco e a gente também à disposição para colaborar com o comitê. Tem a nossa participação também em outros espaços, nós já participamos. A gente participou do começo do Fórum Popular de Segurança Pública, né? Já tivemos participações também no Fórum DCA, que é o Fórum de Direitos de Criança e Adolescente, né? Já colaboramos com o monitoramento, por exemplo, do sistema socioeducativo, né? Feito pelo Fórum DCA. Já temos colaborado especificamente também com o grupo de trabalho que está pensando a saúde mental no sistema socioeducativo, né? O Luiz Fábio também está conosco lá. E temos também participado do cientista-chefe trabalhando essa dimensão da saúde mental, dos efeitos da violência na saúde mental, mas sob o ponto de vista dos profissionais de segurança pública. Nossos trabalhos ao longo desses 10 anos era escutando as mães que foram vítimas da violência pela perda dos filhos, escutando os jovens que perderam amigos, escutando os profissionais que estão nos territórios marcados pela violência. Mas a gente também precisava escutar um segmento que é um segmento que também é afetado pela violência, que é majoritariamente de origem popular, que são os profissionais de segurança pública, né? Então precisávamos entender também como é que a violência atinge esse segmento e como é que as suas condições de saúde mental estão apresentadas, né? Nesse cenário de incremento da violência, enfim, de aumento das pressões, enfim, das pressões de toda ordem, né? E a nossa colaboração do cientista-chefe da segurança pública é nesse subprojeto, né? Eu juntamente com a professora Glaucíria Mota Brasil, a gente desenvolve uma subpesquisa dentro do cientista-chefe da segurança, coordenado pelo professor César, que é uma pesquisa sobre as condições de saúde mental dos profissionais de segurança pública. Nesse caso, a gente tem tentado entender como estão as condições de saúde mental desses profissionais e o que pode ser feito para prevenir situações de sofrimento, para prevenir situações de agravamento da saúde mental e para a promoção de cultura de promoção de saúde dentro desse espaço da segurança pública, né? Então, o trabalho nessa dimensão da saúde mental, hoje em dia, está muito... As diversas pesquisas que a gente tem feito hoje tem esse eixo violência e saúde mental. A pesquisa que a gente desenvolve
financiada pela FUNCAP e pelo CNPq, pensa os efeitos da violência na saúde mental dos jovens, e a pesquisa que a gente tem tentado colaborar no Cientista-Chefe é os efeitos da violência, de um modo geral, na saúde mental dos profissionais de segurança pública, né? Então, essa dimensão talvez seja uma colaboração que o Viés tem tentado dar a esse campo diverso, plural, dos estudos da violência, que é entender, sob um ponto de vista psicossocial, interseccional, esses efeitos da violência na saúde mental das populações que estão nessa dinâmica social afetada pela violência, sejam a juventude, sejam os seus familiares, sejam os profissionais que atuam nas periferias, nos diversos equipamentos públicos, sejam os profissionais de segurança pública. João Paulo, você podia nos falar um pouquinho dessa pesquisa sobre a saúde mental dos jovens? O que é que vocês já têm assim, de percepção e análise do problema? Nós estamos no terceiro ciclo dessa pesquisa. Essa pesquisa está sendo concluída nesse ano. No primeiro ciclo, a gente fez uma extensa revisão sistemática sobre o que a literatura nacional e internacional, seja da psicologia, seja de outras áreas da saúde, já tem produzido sobre violência em periferias urbanas e saúde mental. Né? A gente fez esse primeiro, uma espécie de varredura do que a literatura nacional e internacional tem feito. No segundo ciclo, a gente na verdade está terminando o segundo ciclo agora, que é de elaboração dos instrumentais de pesquisa empírica, né? Então a gente está concluindo agora o questionário dos efeitos da violência. A gente está construindo 2 escalas novas que estão ainda no processo de validação. Uma escala sobre percepção de segurança territorial, que aí é uma escala que a gente pretende, inclusive, publicar para que ela possa ser utilizada em outras investigações. Então, da pesquisa anterior sobre vitimização e percepção de segurança, a gente fez alguns refinamentos e está construindo uma escala. E essa escala de percepção de segurança vai ser muito interessante, porque a gente vai linkar com outra escala que a gente está construindo, está finalizando, que é uma escala de percepção de suporte familiar e comunitário. Então a gente está construindo essa escala e depois a gente vai poder cruzar como é que as pessoas percebem a segurança, como é que elas percebem o suporte familiar, comunitário e institucional frente à violência. Então essa escala de suporte é uma escala de suporte que vai poder ser articulada com essa de percepção de segurança. E a gente está incorporando outras escalas já validadas, né, já construídas por outros estudos sobre saúde mental da população jovem. Então a gente vai ter um mapeamento das condições de saúde mental da juventude de periferia de Fortaleza, coisa que nós não temos ainda, nós não sabemos em que condições de saúde mental estão os jovens de Fortaleza. Então a gente vai poder, com essas escalas já validadas, vai ser um questionário online, né, que vai poder ser respondido por jovens de diferentes territórios, e a ideia é que a gente possa conhecer que condições de saúde mental são essas, né, como essas condições de saúde mental estão relacionadas com a percepção de segurança territorial e com a percepção de suporte social, comunitário e institucional. E também, nessa ideia de entender as condições de saúde mental, a gente não só quer saber se o jovem, quais são os índices de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático desses jovens. A gente quer saber também como é que a saúde mental está relacionada com a perspectiva de futuro, com a perspectiva com as expectativas de futuro, né? Isso também é sobre saúde mental. Saúde mental não é só estou deprimido, estou ansioso, mas é também qual é a minha perspectiva em relação à minha vida daqui para frente, né? Enfim, e aí a ideia da pesquisa nessa etapa, a gente está terminando os instrumentais. A gente fez também já um estudo piloto em relação à etapa qualitativa da pesquisa, porque a ideia da etapa qualitativa é que a gente desenvolva oficinas nos territórios, pelo menos nos 3 principais territórios em termos de letalidade juvenil da cidade. Oficinas sobre saúde mental e violência, então tem uma oficina sobre segurança territorial, tem uma oficina sobre os seus efeitos na saúde mental, né? Tem uma oficina sobre redes de suporte social, comunitário e institucional e seus efeitos na saúde mental, e tem uma oficina sobre futuro e a perspectiva do cuidado em saúde mental, ou seja, é uma espécie de espelhamento entre a parte quant e a parte quali, né, da pesquisa. Essa parte quali já está em andamento, a gente já fez em um dos territórios, falta fazer em 2 e falta aplicar essas escalas que estão sendo validadas. Essa vai ser o terceiro ciclo da aplicação dessas escalas, né? Então, o que a gente tem em termos de resultado é a revisão sistemática e a construção dos instrumentais. A partir desse terceiro ciclo que começa agora, nesse meio do ano, a gente terá a aplicação dos questionários e o restante das atividades qualitativas nos 2 outros territórios.
E aí a gente vai poder cruzar os dados com o antiqual e propor recomendações. É uma coisa até importante que, desde as primeiras pesquisas, a gente tem aliado a pesquisa com a recomendação. Ou seja, o que essa pesquisa impacta em termos de política pública, né? Agora, o grande desafio é que as instâncias públicas, as instâncias políticas, elas reconheçam a universidade como esse interlocutor, que elas reconheçam também o valor das recomendações que a universidade produz. A gente tem produzido um outro modo de atuar nas periferias, mas é necessário que, de alguma maneira, isso seja reconhecido e validado por quem constrói política pública, né? E que a universidade também seja cada vez mais reconhecida como esse ator institucional importante para delinear a política pública a partir das recomendações que suas pesquisas produzem. Então, essa dimensão da pesquisa, a pesquisa rigorosa mais colaborativa e as recomendações que surgem a partir dessa participação popular já tem sido uma prática muito recorrente nos nossos trabalhos, não é uma novidade, né? E aí, João Paulo, você já... Né, Camila? Ele já meio que anunciou a pergunta. Você tem agora, a gente está caminhando para o final, mas antes nós temos uma pergunta que vale R$1 milhão. Né? A gente quer saber de você um pouco, diante desses desafios da área de segurança pública para a saúde mental, o que você acha que poderia ser feito pelos governos para uma sociedade menos violenta e, consequentemente, mais saudável do ponto de vista da saúde mental das populações e daqueles que devem proteger e realizar trabalhos como os das polícias na nossa sociedade? Uma pergunta simples. Você vai agora responder e vai, né, dizer o que os governantes devem fazer. Quem responde essa pergunta encontra aquela chavezinha no final do arco-íris e o baú de ouro, né? Gente, se eu soubesse a resposta, né? Mas assim, o que eu posso dizer, assim, a pesquisa anterior que nós fizemos, né, que foi sobre essa dimensão da vitimização, percepção de segurança e os impactos educacionais que a violência em territórios periféricos urbanos produz, ela gerou um conjunto de recomendações. Inclusive, nós fizemos um produto técnico, que é uma cartilha, que é sobre isso, que é recomendações para essa dimensão da proteção juvenil, prevenção e combate à violência. E são 10 recomendações, e uma dessas recomendações envolve essa questão da ampliação de espaços de diálogo com a juventude sobre prevenção e combate à violência. Então, a ideia de promover espaços de diálogo com essa juventude, seja na escola, seja em outros espaços institucionais, sobre diversidade, sobre prevenção e combate às diversas formas de violência. A gente está vivendo um cenário de expansão dos discursos de ódio, expansão das dimensões misóginas. Tem um público que precisa ser considerado no nosso trabalho, que são os meninos, que são os públicos masculinos, né? Porque nas pesquisas que a gente fez, as maiores vítimas das violências territoriais são as mulheres, são as meninas, são as populações LGBT, né? E são as pessoas negras. Então a gente precisa conversar com as pessoas brancas, precisa conversar com as pessoas, com os meninos, né? E com as pessoas que têm perpetrado esse tipo de violência contra as populações LGBTs, né? Porque são essas populações que têm estado, de alguma maneira, isentas de um debate em que elas estão inseridas no centro do debate, né? Então, acho que o nosso desafio é ampliar os diálogos com esse público específico para trabalhar a prevenção e combate à violência, não só com as vítimas da violência, mas com aquela população que está perpetuando essas violências. No caso, nosso trabalho desse ano de 2026, inclusive, é um grande desafio nosso, que essas oficinas sobre direitos humanos sejam feitas com os meninos. Normalmente, quem está participando das nossas oficinas são as meninas, porque elas estão sofrendo, são as populações LGBT. Nosso trabalho continuará sendo com essas pessoas, porque falta espaço também de acolhimento, de escuta a essas pessoas. Então o trabalho não vamos mais escutar as meninas, nem as pessoas negras, nem as pessoas LGBT. É expandir os trabalhos para as pessoas brancas e para os meninos em especial, para que a gente possa discutir sobre masculinidade, discutir sobre violência, discutir sobre discurso de ódio, né? Não é só a minha opinião, a minha opinião. Não, mas vamos lá, vamos discutir sobre isso, porque eu tenho afilhados adolescentes e é perceptível que eles estão ali sendo
constantemente afetados por um tipo de discurso, não só nas redes sociais, mas nos ambientes entre pares nas escolas, que normalizam a violência, então, que normalizam um certo tipo de masculinidade. Nosso trabalho vai ter que atacar essa dimensão, né? Uma outra recomendação é a atuação intersetorial para a prevenção e combate à violência. Isso nos chamou muita atenção porque, dentro dos dados de vitimização, os dados de violência sexual eram muito grandes. Não eram dados assim, porque eu fui assaltado. Tem esses dados muito fortes, que eles são marcadamente dados que interessam ao campo da segurança pública. Mas a dimensão da violência sexual nos chamou muita atenção, porque é nitidamente um tema intersetorial. Isso é um tema que importa para a assistência, para a educação, para a saúde e para a segurança pública, né? Então, é criar e efetivar projetos intersetoriais que envolvam cooperação institucional, que integrem essas áreas, né? Da educação, da segurança, da assistência social, da saúde, enfim, para a gente discutir prevenção e combate à violência de maneira mais complexa, né? E também considerando essas interseccionalidades dos marcadores. Você não vai desenvolver uma prevenção do mesmo tipo para os meninos brancos, cis, e para populações trans. É um trabalho que deve considerar essas singularidades, né? Uma outra dimensão é um maior investimento nos equipamentos comunitários, né? Que melhorem as condições estruturais desses equipamentos comunitários e que também promovam mais convivialidade nesses espaços, né? Então, investir nas dimensões estruturais, mas de convivialidade também, para propiciar uma permanência qualificada desse jovem dos equipamentos institucionais e comunitários públicos, como, por exemplo, as escolas, né? A gente viu muita dificuldade do acesso à escola e de permanência escolar, né? E aí eu acho que passa por essa dimensão. A outra questão envolve essa dimensão de criar mais espaço de promoção, prevenção e cuidado em saúde mental das juventudes. A juventude é um segmento que, quando a gente fala em termos de saúde pública e saúde coletiva, está meio que num limbo. Aonde você conhece um jovem que está sendo afetado pela violência, que está meio deprê, ele está meio ansioso, com medo de morrer, perdeu amigos, ele não consegue organizar mais a vida dele da forma como era antes por conta das dinâmicas da violência. Para onde esse jovem vai? Qual é o equipamento que vai atender esse jovem? Qual é o equipamento que vai exercitar uma escuta e um cuidado com esse jovem? A gente tem muita dificuldade de encontrar, né? A gente tem uma rede de atenção psicossocial, do ponto de vista formal, muito evoluída no Brasil, mas do ponto de vista da operacionalização, ainda com muita dificuldade por conta das questões envolvendo a precarização dos serviços, né? Por conta das dificuldades mesmo, né? Estruturais. Então, o centro de atenção psicossocial não conseguem acolher essas juventudes como poderiam e como deveriam, por conta das limitações mesmo dos serviços, né? E que outros espaços? Então, a gente precisa investir mais numa escuta territorializada, numa escuta que chegue mais perto dessas juventudes e que considere essas dimensões, ampliando as promoções, prevenções e cuidado em saúde mental. A outra dimensão nessas comunidades estão inseridos diversos profissionais, mas profissionais com situação de precarização de trabalho muito grande, condições de insalubridade, condições de trabalho completamente desvalorizadas, profissionais adoecidos. Então, outra dimensão... CREAS e o CRAS, né, João Paulo? São exemplos assim... Exatamente. Então, outra recomendação vai nessa dimensão da valorização profissional, do cuidado psicossocial e da formação permanente dos trabalhadores sociais que estão nessas diferentes políticas, que são centrais no enfrentamento da violência. Fortalecer e incrementar mais essa dimensão da proteção juvenil, muitos jovens em situação de ameaça e que não têm, muitas vezes, os espaços de proteção suficientes, né? Essa articulação dos equipamentos públicos com os territórios, então as escolas precisam estar mais próximas da comunidade, dos coletivos de jovens, né? Os equipamentos públicos da assistência social e da saúde também mais próximos dos territórios, né? Para encontrar medidas mais contextualizadas, mais condizentes com as necessidades dos territórios, né? Ampliação dos espaços artísticos e culturais, a atenção das famílias a adolescentes que foram assassinados. Esse é um ponto também muito importante que nos foi muito ensinado pelos coletivos de mães, né? As Mães do Curiós, Mães da Periferia, né? O coletivo Vozes, ou seja, o coletivo de mães e de familiares que se organizam para o enfrentamento dessas situações de violência, para a busca de justiça, para a busca de preservação da memória, de reparação. Então, a atenção a essas famílias, uma atenção digna a essas famílias também é uma recomendação importante. E, por outro lado, por último, a 10ª recomendação
um fomento de estudos que possam auxiliar a elaboração de políticas públicas. Vai nessa direção do que eu já tinha mencionado antes. Considerar a universidade como esse ator estratégico, ator institucional estratégico para a elaboração de política pública. Então, as políticas ouvirem mais o que a universidade tem a dizer, porque a universidade tem produzido pesquisas importantes nessa dimensão, mas que nesse contexto mais anti-intelectualista que a gente tem visto crescer no mundo, a universidade tem sido colocada num lugar meio que de descrédito, né? Até no nosso segmento mais progressista também, de esquerda também. A gente tem, mas a universidade é elitista, a universidade está produzindo conhecimento que é descontextualizado. Embora a universidade seja um espaço cada vez mais ocupado e acessado pelas periferias, que tem periferizado também suas referências, né? Então, acho que está na hora também de nós, dos segmentos mais à esquerda, nós também ressignificarmos essa própria crítica que fazemos à universidade. Essa crítica eu acho que ela já precisa ser atualizada. A universidade talvez já não seja mais isso. Talvez nos falte enxergar o que a universidade tem sido para além disso e como, sendo para além disso, a gente pode influenciar de maneira mais decisiva as políticas públicas de prevenção e combate à violência. Talvez as políticas estejam fazendo suas diretrizes e princípios sem ouvir um ator estratégico que é a universidade. Não que a universidade tenha a resposta para tudo, mas eu desconfio muito de uma sociedade que desvaloriza a universidade. Então, é mais ou menos essa direção. Depois da pergunta de 1 milhão... Ganhei 1 milhão? Eu ganhei 1 milhão, olha, respondeu. Então estou esperando. O Pix está aqui. Então, o prêmio após a pergunta de 1 milhão é uma pergunta que cabe ao professor João Paulo, esse mestre, né, com essa larga trajetória no ensino, na pesquisa, na extensão, que tem ao longo da sua carreira trabalhando temas tão delicados, né, com destaque à juventude. Então, é para a juventude, professor João Paulo. Que lição você daria, enquanto professor, para esses jovens pesquisadores, né, estudantes da graduação, que estão lá nas ciências sociais, ou poderiam estar na ciência, ou na psicologia, né? Estão lá na psicologia, onde você dá aula, mas poderiam estar nas ciências sociais, ou em qualquer outra área, que começam agora, né, a desbravar pesquisas sobre esses temas relacionados às juventudes, né, à saúde mental, à intervenção também comunitária, que é uma marca muito forte aí no seu percurso. É difícil, né? Porque essa coisa do que eu diria para quem está começando, né? A primeira coisa é assim, por favor, não escutem isso como um conselho, assim, eu fico muito, é difícil, né, de dar, mas assim, o primeiro ponto eu acho que é não esquecer de onde você veio. No meu caso, eu vim das periferias, o meu trabalho foi todo voltado para como é que eu posso fazer com que faça sentido, né? Até o terceiro semestre da graduação de psicologia eu achava muito que a universidade não era um lugar para mim, e eu sou um homem branco, mas o fato de ser da periferia já me trazia isso, né? Avalie uma pessoa negra que vem da periferia, né? Avalie uma pessoa trans que vem da periferia e que acessa a universidade. Se para mim, que era uma pessoa periférica, mais branca, e homem, já tinha esse constrangimento, imagine para outros segmentos, né? Mas eu acho que é não esquecer de onde veio, porque quando você não esquece de onde veio, você produz sentido para onde você vai, né? Assim, você produz sentido. No meu caso, o sentido foi: eu preciso fazer com que a universidade faça sentido para as pessoas de onde eu vim, né? E eu preciso que isso volte para lá de alguma maneira. Então, o primeiro trabalho que o Viés desenvolveu foi no território onde eu nasci, que foi a Barra do Ceará. Foi muito marcante. Isso não foi proposital, foi por uma questão mais de confluência das coisas, mas foi muito significativo, né? Então, acho que é o primeiro ponto. Assim, não se deslumbre a ponto de esquecer de onde veio. O segundo ponto não esqueça de onde veio, mas também não deixe de seguir outros caminhos. Não deixe de percorrer outros caminhos. Não é porque você veio dali que você não pode trilhar outros lugares. Eu acho que a universidade também é um lugar para você... Enfim, acho que você veio dali, mas não necessariamente você está restrito ali, né? Então, se autorize também a viver outros mundos, a construir outros mundos, a viver outras relações, a expandir o universo, né? Sem esquecer de onde veio, mas sem fazer com que aquilo seja um limite, assim, né? E esse foi um ponto muito importante também, assim, porque acho que um dos pontos que eu mais escuto dos estudantes é assim: eu não sei se isso aqui é para mim, eu não me sinto pertencente a isso aqui, como se não fosse autorizado ou não se sentisse autorizado de ocupar esses espaços, né? Então, acho que o primeiro ponto, não esquecer de onde veio. O segundo ponto,
de onde você veio, não necessariamente o seu limite, você pode expandir, você pode ir para outros lugares, você pode se mover, né? E um outro ponto é assim, a gente só se move se a gente conseguir dialogar e aprender. Eu acho que aí fala uma pessoa de 43 anos, que já não é mais jovem e que eu sempre brinco com a minha esposa, Luana, que é assim, a gente vai envelhecendo e os nossos alunos continuam com 20 anos. Né? Nossos alunos continuam com 20 anos. Quando eu cheguei na universidade, eu tinha uma diferença pequena com meus alunos. Então eu consegui dialogar muito mais facilmente. Hoje em dia não. Hoje em dia, passado alguns anos, eles continuam com 20 anos. E aí nosso desafio, que eu digo meu e deles, é que a gente consiga criar que a gente consiga sustentar uma relação intergeracional. E eu diria para essa galera que está chegando agora que é assim, certamente nós temos muito a aprender com vocês, mas certamente vocês têm muito a aprender também com quem já estava aqui antes de você chegar. Né? Então tem um samba que é muito bonito, que é respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Né? Então assim, procura saber quem estava aqui antes, né? Procura saber quem construiu aquilo antes de você chegar. Você não está inventando a roda. Você pode inventar um outro jeito de girar, pode inventar uma outra coisa. A gente vai celebrar muito com o que você conseguir inventar. Mas você não vai conseguir inventar nada do nada. Né? Você vai conseguir inventar se você conseguir beber do que a história, do que a cultura, do que os coletivos já produziram. Né? Sejam coletivos dos quais você pertence, sejam coletivos que são distintos, mas que podem ser seus aliados. Então, eu acho que eu diria para a galera que está chegando agora, saiba de onde você veio, se autorize a ir para outros lugares, mas sustente um diálogo com quem já estava aqui antes de você chegar, seja para você inovar nesse lugar, seja para você aprender com quem já estava antes, porque é nessa troca que a gente evolui. Então, não sei se esses conselhos são de alguma maneira úteis, mas eu acho que eu gostaria de ouvi-los se eu estivesse começando agora. Conselhos de um grande mestre. De um homem que ainda tá jovem, né? Com 43 anos ainda tá. Eu só queria te contar isso. Mas sou 40 menos, sabia que 40 quilos. Aqui desse lado nós somos 45 mais. Sou 40 menos. Exato. Desse 40. Perfeito. Eu não podia deixar passar isso no podcast, né? Exatamente. Um ícone nosso, né? Um ícone nosso, um corredor. Além de um grande professor, um grande extensionista, um grande corredor também da cidade de Fortaleza, com essa marca incrível aí de menos 40 quilos. Sensacional. E assim chegamos ao fim de mais um Invips Podcast. Hoje conversamos com o professor João Paulo Barros sobre questões de violência, política e psicologia. Obrigado, João Paulo, pela sua participação, meu amigo. Obrigado, gente. Foi ótimo poder conversar com vocês. Eu queria deixar, assim, no final, publicamente, o meu reconhecimento, minha admiração pela trajetória de vocês, de Camila e Luiz Fábio, assim, e dos seus laboratórios também, né? O Travessia, o Leve. Enfim, eu acho que ser amigo e ser parceiro de vocês é um motivo de muita honra para mim, e ter sido convidado para fazer parte desse espaço também reitera isso. Assim. Queria agradecer muito, não só pelo convite, mas também pela parceria que a gente estabelece. A gente que te agradece. Quis fazer a gente chorar, cara. Exatamente. Já estou aqui emocionada porque também considero a mesma coisa que o João Paulo. Estou aqui do lado de dois grandes amigos, parceiros de muitas aventuras e travessuras de pesquisa. Né? Aqueles amigos que a gente combina a aposentadoria juntos, entendeu? Que falta um pouquinho, mas eu espero que até lá a gente possa construir muita coisa junto também. Então, parabéns, João Paulo, pela sua trajetória, parte dela eu já conhecia, né? Então foi um momento assim, de te conhecer ainda mais e continuar aprendendo muito com você. E pessoal, antes de fechar, vale aqui um agradecimento mais que especial a ela que desde a nossa primeira temporada cuida de absolutamente tudo. O Invips Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso de produção e edição de Bianca Lima. Gratidão por todo o seu cuidado e dedicação, Bianca. E se você curtiu esse episódio, compartilha com amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais,
Assim você fica por dentro das novidades e nos ajuda a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!